do Corinthians, mas, ô Kleber, se você pegar os atacantes do Corinthians hoje, todos eles têm físico de idoso. Então o Vitinho, sem saber como é que ele tá, Calma, mano. ele é mais rápido do que qualquer atacante que o Corinthians tenha. Ô Kleber, o Corinthians pra puxar um contra-ataque, ele demora 40 segundos pra chegar na área do adversário. 40. Tá ligado nos números mesmo, né? Pois é. Ele tá cronometrando. O Datamano, o Datamano, assim, tem 3% de margem de acerto, não é de erro, né? Mano, deixa eu contar um 97% bastidor. tá errado. Um bastidor sobre a chegada do Vitinho. O Vitinho tinha uma proposta melhor do Fluminense. Mas o Vitinho, que durante boa parte da carreira gostava da noite, ele se converteu, virou um cara religioso e tem tomado as decisões também baseado em orações e tal. E nas Ele não orações, quer voltar pro Rio pra não ter recaído. nas orações, ele escutou que era melhor não ir pro Rio. Então ele aceitou uma proposta menor do Corinthians em relação ao Fluminense para fechar. falando sério? Continuar Isso é sério, sacanagem. sério, não é brincadeira. Nas até orações? porque- Até porque não. Você até tem porque, salvação ainda. E assim, os E números as do Vitinho. orações falaram que no Corinthians era legal ir? Era melhor sair do Rio. Não, é menos tentador. É só importante Mas isso é contar. importante até porque ele não estreou ainda, né? E é importante contar que na temporada passada o Vitinho teve números melhores do que nos últimos anos. 33 jogos, 7 gols e 7 assistências. Não é um número estrondoso, mas na comparação com anos anteriores houve uma melhora na A produção oração dele. que ele ouviu foi a esposa. Brincalhão, velho! É que você não viu os números anteriores. Você é um brincalhão, você tá falando que teve uma evolução. É que eu vou te mostrar os Você números. tira 0 de lá. matemática, você tira 2,5 no outro, você evoluiu, Mais mas no tá uma data de cola do porcaria. que no Temporada Datamano. anterior, 8 jogos e 1 gol. Na outra metade, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na outra, 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. Então, assim, jogar 33 evoluindo. partidas numa temporada com 7 gols e 7 assistências, Mas pro o que vinha Corinthians, fazendo o Vitinho, o Corinthians é um está lucro. contratando por esses scouters ou pelo que tem? Oportunidade de mercado, Porque, que tem, olha, de o graça. que o Corinthians contrata mal... Ô, Clebão, o que o Corinthians contrata mal não é brincadeira, olha. Trouxeram Diogo Palácios, nunca jogou. 45 minutos. Foi pro Karpat da Ucrânia. Foi pra onde? Karpat da Ucrânia. Carpaccio? Karpat. Salmão? Nunca jogou. Trouxe o Igor Coronado, Kleber, 2 milhões de que reais por falaram mês. que era de graça, 2 pau por mês, o de graça. Nunca jogou. Eu tenho um amigo meu que chamava ele de o novo Zico, não sei por quê. O Kleber. Trouxe esse Hugo, lateral esquerdo. Pelo amor de Deus, tá lá ainda? Tá lá, pô. Héctor Hernandes. Trazer o Romero de volta. Alex Esse Santana. Angileri aí, Angileri. Ah, no começo Ele é o até... Vladimir, perto das opções que tinha ali. Mas também não joga nada. Kaká, 26 milhões. Nossa, essa do Kaká foi doida. Gente, o Corinthians é isso que eu falo, não chega a 2,5 bi por acaso. Ô, Kleber, mas vai contratar mal lá no quinto dos infernos, viu, Kleber? Ô, Benja, eu concordo quando o Mauro diz que jogar no Corinthians é uma convocação, um chamado, né? Eu concordo entre aspas. Eu acho que jogar no Corinthians, que é um clube gigante, sempre vai ser bom para a carreira de qualquer jogador. Só que hoje o Corinthians não é uma das primeiras opções de qualquer jogador, não. Então o Corinthians também não tem essas opções, né? Não tem dinheiro e não tem a vontade do jogador, não. Eu tenho certeza que se tiver 2, 3 opções para qualquer jogador aí que tenha Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro hoje, eu acho que esses jogadores vão dar prioridade para os clubes que estão pagando em dia, clubes que não estão envolvidos em polêmicas. Pô, a gente não sabe quem era o presidente do Corinthians até o Augusto Melo, para mim já saiu, né? Já não é mais, não faz parte mais. Assim. Mas o Corinthians não tinha presidente até esses dias atrás. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer no Corinthians daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, eu sinceramente acho que o jogador ele já não tem o Corinthians como primeira opção e o Corinthians também não tem condição financeira de trazer jogadores de alto nível, né? O que vai Kleber acontecer, eu te falou, falo. Vai terminar meia mussarela, meia lixe. a pizza. E é uma pena, porque acabar em pizza seria maravilhoso. E o que o Kleber falou é uma coisa sazonal. O Kleber estava saindo do Palmeiras quando, por exemplo, o pai do Marcelo Moreno falou: meu filho não vai jogar nesses times falidos de Flamengo e Corinthians. A coisa muda. O Kleber ia ter como companheiro o Oswaldo, que ainda joga muito bem. O Oswaldo tinha uma proposta melhor do Palmeiras que fez o Oswaldo. Vou para São Paulo. E na época, isso vai mudando. Você já não sabe disso. O Kleber também. O próprio Richarlison também. O Richarlison está tudo certo Fez com o exame Palmeiras. médico de manhã. De manhã,
Na noite anterior pro São Paulo, ele deu muitíssimo certo, seleção brasileira e tal. Então tem momentos e momentos. Quando o Corinthians vai voltar a ser isso, eu não sei. Porque é 2,5 pau de dívida. A curto e médio prazo, eu repito, não há salvação, não há o que fazer. O Corinthians é um clube, é um Titanic que está afundando e que está batendo no iceberg. Não tem para onde correr, é desesperador. Mas, por favor... A gente lembrar que o Augusto foi embora, mas deixou abacaxis extremamente complicados para serem descascados. O primeiro deles, um transfer ban de 33 milhões de reais. O Corinthians está proibido de registrar atletas até que pague ao Santos Laguna Essa é uma 33 notícia milhões boa. de reais. Isso é uma notícia boa pro torcedor do Corinthians. Não poder contratar? Ótimo, se tivesse semana passada, já não tinha levado o Vitinho. É uma verdade. Precisa parar de contratar tanto jogador ruim e jogador caro. Precisa fechar a torneira. Nesse ano foram só 2 reforços, o Angileri e o Vitinho. O grande problema, Beija, é que essa questão na FIFA não envolve só o Santos Laguna. O Corinthians deve mais ou menos 100 milhões de reais em ações na FIFA. E nos próximos dias, outras 2 condenações vão chegar do Matias Rojas e também da compra do Rodrigo Garro. E vai tirar dinheiro de onde, mano? Você que tá otimista aí. Otimista é uma palavra um pouco forte. Agora vai emprestar um dinheiro. Não, eu gostaria, mas mesmo que eu tivesse, eu não emprestaria. Eu não daria dinheiro na mão dessas pessoas que lá estão, porque eu não confio em ninguém. Boa noite a todos. Com relação ao Corinthians, Benja, é muito triste ver tudo que tem acontecido, porque o Corinthians é um time gigante, mas dirigido por pessoas pequenas. Quando você fala, nada vai acontecer, eu concordo. Porque, infelizmente, dentro de um clube de futebol, você tem conselheiros que decidem a vida do clube. Esses conselheiros, eles nunca estão preocupados com o interesse do clube. Eles estão preocupados com o interesse da chapa, eles estão preocupados ali com o interesse pessoal de cada um. E tudo, não é a respeito de impeachment. Pode ser impeachment, pode ser aprovação de contas. Vocês acham mesmo, de verdade, que um conselheiro, não vou dizer a totalidade, porque pode ter um outro ainda que tenha uma experiência com relação a isso. Uma aprovação de contas, você acha que esses caras eles têm a condição de ler um balanço de um clube? Não. Eles vão votar, Jorge, justamente pela predileção política. Um impeachment. Vocês acham que eles estão analisando a questão técnica, se o cara praticou um crime ou não? Obviamente que não. Eles estão elegendo ou execrando o cara justamente pela condição política dele. É interessante pra mim? Então eu vou dar uma moral. Não é interessante pra mim? Eu vou tirar de lá. E vou te falar, Benja, basta ver as declarações aí do próprio Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. O Romeu, quando ele vai falar do Augusto, ele bate na mesa, ele esperneia, ele é quase um Rottweiler. E com o Andrés? Quando ele vai falar do Andrés, ele é quase uma Alessia, ele faz au, au. Preciso ver se vai estar no estatuto para poder punir. Vocês estão de brincadeira. O Corinthians é uma indecência. O cara fez uso de um cartão corporativo com despesas pessoais. Ele foi pra balada, ele comprou bebida, ele comprou remédio para endurecer o negócio. É verdade, mas não importa. Ele comprou. E aí o conselho, viu, o Mauro Betti, que tá. O Mauro Betti, ele faz umas caras de espanto. O negócio é o seguinte. Espanto não, já sabia dessa história. Então, mas é que tá, mas o cara, ele foi pro Conselho de Ética num negócio que ele foi apurado pelo CORE lá, 9-7 a votação do CORE. O CORE é uma indecência, eles deveriam ter mandado por unanimidade o cara pra Ética. E na Ética também parece que o presidente da Ética agora pediu as contas, né? Pediu. Os caras não querem punir. O presidente da Comissão de Ética não quer punir o Andrés, como assim? Os caras não querem punir, velho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Arena SBT, apresentado aí pelo Benjamin Bach. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho de Vitinho, que acabou sendo apresentado ontem no Corinthians, acabou concedendo uma entrevista, falando da situação dele, né, que está há mais de 2 meses sem jogar bola. E muita gente estava na expectativa que o Vitinho estreava sábado agora contra o Bahia, mas o Vitinho não tem condições de jogo devido está 2 meses sem jogar. O Vitinho disse que quando foi procurado pelo Corinthians, deu aí sinal verde para o Corinthians. Fluminense acabou procurando o jogador, mas ele preferiu vir para o Corinthians. Na entrevista coletiva ele falou que não vê a hora de estrear, né? Tá ansioso. O Corinthians é um time gigantesco. E contra o Bahia, o Corinthians estará sem vários jogadores muito importantes. Na verdade, os melhores jogadores do Corinthians não estará em campo. Memphis Depay, que acabou sofrendo uma lesão contra o Palmeiras e fica aí
aproximadamente de 30 a 40 dias fora dos gramados. E o Roberto, que acabou passando agora por uma cirurgia de hérnia inguinal, também está fora. Carrídio está fora da temporada 2025, só volta ano que vem. Kaká levou cartão amarelo no banco contra o Juventude, está fora. Romero foi expulso e o Hugo lateral está machucado. Memphis deve voltar aos gramados aí, lá para mais ou menos dia 11 de setembro, no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, pelas quartas de finais da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena. Mas dia 27, o jogo de ida, 27 de agosto, o jogo de ida, o Memphis está fora, isso já é certo. Sobre o Roberto. O Roberto acabou passando por uma cirurgia, né? Como eu falei para vocês, vai ficar fora dos gramados de 30 a 40 dias. É de 6 a 8 semanas o jogador está fora dos gramados, né? Sobre o caso aí de Félix Torres, né? Que está gerando o maior problema no Corinthians, né? Referente ao transfer ban que o Corinthians acabou sofrendo. O Santos Laguna abriu uma porta e quer negociar com o Corinthians. O Santos Laguna estava duro, não estava querendo nem negociar, agora quer negociar com o Corinthians. O Corinthians formula uma nova proposta ao Santos Laguna. Eles querem, o Corinthians quer negociar uma proposta de forma parcelada. E o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, está disposto, se caso for necessário, ele ir até ao México para tratar esse acordo. Então o Corinthians tem muitas coisas boas, mas tem, na maioria das vezes, as coisas ruins, porque o Corinthians ultimamente tem aparecido mais nas páginas policiais do que nas páginas futebolísticas. É triste, mas é a realidade do Corinthians. O Corinthians tem um ataque muito lento, né? O Corinthians tem um ataque, parece que é um ataque de idosos. É um time sem velocidade, um time sem pegada. Vitinho vai chegar aí para ajudar o Corinthians, porque o Vitinho tem as características que o Dorival Júnior pediu, apesar de não estar vindo de uma temporada boa, de 23 jogos, 7 gols e 8 assistências. É muito pouco quando se trata de um atacante. O Corinthians contratou o jogador, por quê? Por oportunidade de mercado. E, sinceramente, o valor que o Corinthians está pagando de salário para o Vitinho, eu não teria contratado. Acho um salário de aproximadamente 850 mil. Muito dinheiro, né? O Corinthians tem feito nos últimos tempos, nos últimos anos, péssimas contratações. Exemplo, a gente pode dar aqui o zagueiro Kaká, Romero de volta ao Corinthians, Hugo lateral esquerdo, né? Igor Coronado, que veio pro Corinthians, ganhou muito dinheiro, mas não jogou nada. Diego Palácio. Cara, o Corinthians contratou o Diego Palácio. O que o Diego Palácio jogou? Diego Palácio foi contratado na administração de Duílio Monteiro Alves, que fez um péssimo mandato, né? Assim como Augusto Melo, que acabou sendo até impeachmentado pela Assembleia Geral do Sócio. Isso é histórico, isso nunca houve, né, no Corinthians. O Corinthians hoje é um clube cheio de polêmica, né? Sem, né? Assim, um time que não tem, né, contratado bons jogadores e por isso muitas vezes tem alguns atletas que não querem vir nem jogar no Corinthians, por causa de tudo que tem acontecido, vendo o clube nas páginas policiais, no caso aí de Augusto Melo, que acabou virando réu, né, porque a Polícia Civil indiciou Augusto Melo, mas os ex-diretores Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Moleiano, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado referente à negociação com a Vai de Bet. Tem, né? O Corinthians tem muitos problemas. O Corinthians tem problema para ser resolvido o quanto antes possível e precisa, porque o Corinthians sábado enfrenta o Bahia pela abertura da segunda rodada, da segunda fase, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians só tem 22 pontos, não está bem na competição. Se não tomar cuidado, há uma chance grande do Corinthians ser até campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Brasileirão. E aí eu te faço uma pergunta: o que isso ia adiantar? Adiantar nada o Corinthians cair no Brasileirão, vai acabar perdendo patrocínio, acaba perdendo renda, o estádio fica vazio,
é lamentável, né? É muito triste o que o Corinthians vem passando. O Corinthians hoje, infelizmente, é uma indecência, com um esquema de cartão corporativo, né? Que o Ministério Público abriu uma investigação para apurar os fatos, né? Gastou com despesas pessoais. Andrés Sanches acabou assumindo esses gastos, né, do cartão corporativo do Corinthians. Duílio Monteiro Alves negou os gastos do cartão corporativo, inclusive foi até a delegacia e abriu lá um processo, né? Então, assim, são tantas coisas erradas, como com um presidente, como o Andrés fez, né? Usou o cartão corporativo do Corinthians para pagar jantar. Isso é lamentável. Na virada do Réveillon 2019 para 2020, Andrés fez toda essa lambança, essa baderna, assumiu os gastos. O Duílio, apesar que não assumiu, mas o GE, né, o Globo Esporte, acabou confirmando. Eles procuraram a Secretaria da Fazenda e eles afirmaram que todos esses gastos foi de Duílio Monteiro Alves. Corinthians passa por um momento muito difícil. É um clube que tem hoje uma dívida de 2,5 bilhões. Só no mandato de Augusto Melo, essa dívida foi onerada em 829 milhões. Cara, o faturamento que o Corinthians tem, né, para chegar a uma dívida dessa, você vê lá o caso do cambismo do Corinthians, né, que depois que colocou a biometria facial, o Corinthians teve mais, tem jogo que teve até menos torcedor e teve mais faturamento. O que é isso? Porque o Corinthians foi desviado aí 8 mil ingressos e a diretoria do Corinthians disse que não sabia para onde tinha ido esses 8 mil ingressos. Isso é uma vergonha, isso é um vexame, isso é inacreditável. E aí, filho, o que vocês acharam de todas essas informações? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.